A Bíblia nos diz que bem-aventurados são todos aqueles que leem as palavras da profecia desse livro. Mas também a Bíblia nos diz que mais bem-aventurados são todos aqueles que leem as palavras do Senhor e as obedecem e as guardam e decidem em prática exercer a fé. A fé obediente, a fé que salva, a fé que nos traz vida no Espírito. Porque a Bíblia também nos diz que Deus não conseguiremos agradar a Deus sem a fé. E essa fé nós encontramos somente no Evangelho de Jesus Cristo. É através de Jesus, o Filho de Deus, que o homem se chega até Deus. Por ser Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É preciso o homem pegar um caminho reto, em segurança e paz com Deus, e esse caminho nós conseguiremos só através de Jesus Cristo. É o caminho perfeito. Jesus, Ele é a paz. Jesus, Ele é a paz com Deus. O homem, ele pode procurar muitas maneiras, várias maneiras de tentar viver uma vida sem Jesus Cristo. Ele tentar se aproximar de Deus. Mas as Escrituras nos ensinam que é somente através de Jesus o homem pode conseguir e ter em sua vida, no Espírito, a verdadeira paz. A verdadeira paz com Deus. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é a paz. Em Jesus Cristo o homem tem paz. O homem tem paz com Deus. Fora de Jesus, o homem ele vive quebrando a cabeça, batendo para um lado e para o outro, em suas forças, apoiado em sua autossuficiência, achando que tem paz com Deus. Mas as Escrituras nos ensinam e nos diz que essa paz, a paz do Espírito, a paz na alma, a paz que apaga os pecados do homem, nós só conseguiremos através de Jesus Cristo. Através de Jesus temos essa paz com Deus. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Fora de Jesus não há caminho de paz e de segurança para se achegar até Deus. As Escrituras nos ensinam, o apóstolo João nos ensinam através da palavra de Jesus, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus, esse caminho de paz, em perfeita segurança, o homem se achega até Deus. Jesus é o caminho, é a verdade que
o homem não conhece, o homem natural não conhece. Nós podemos conhecer muitas verdades nessa terra, mas essa verdade que eu digo é a verdade de Deus, é a vontade de Deus, é a revelação de Deus em Jesus Cristo, seu Filho, que nós teremos essa verdade em nossa vida, essa verdade que liberta, essa verdade que se torna conhecida através do Evangelho. Jesus Cristo também diz que Ele é a vida. Em Jesus o homem tem vida. O homem tem vida espiritual com Deus. Através de Jesus o homem tem vida. O homem tem comunhão com Deus. Mas fora de Jesus, o homem vive nas trevas, pois Jesus é luz, Deus é a luz. Porque o homem se encontra até então mortos em seu pecado, o homem se encontra em trevas. Mas a palavra de Deus nos diz, o próprio Deus nos diz, que Jesus Cristo é a luz deste mundo. É a luz que o mundo rejeita. É a luz que o mundo não conhece. Deus é luz. Assim como diz a sua palavra, Deus é luz. E nele não habita trevas. O homem, ele pode de muitas maneiras procurar viver uma vida dentro de si, achando que ele conhece a Deus. O homem pode dizer que serve a Deus, mas a palavra de Deus nos diz que Deus é luz e não trevas. Para se chegar até Deus, essa luz, precisamos chegar até Cristo. A luz do mundo, para o homem passar das trevas para a luz. Porque o homem natural, o pecador perdido, ele se encontra mortos em seus pecados. Quando a Bíblia fala que o homem vive nas trevas, a Bíblia está nos dizendo que o homem vive no pecado, que o homem está mortos espirituais em seu pecado. E o pecado gera morte espiritual com Deus. Porque a Bíblia também nos diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. O homem se encontra fora da presença de Deus, porque não recebe pela fé dentro de si o Filho. Porque Jesus diz que ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém conseguirá chegar com seus pecados perdoados e salvos, justificado da culpa do pecado diante de Deus, sem antes passar por Jesus Cristo.
Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Jesus, Ele é a luz desse mundo. A luz que o mundo rejeita, a luz que o mundo não conhece. O homem, ele pode viver dissolutamente por vários caminhos nessa terra, tentando se achegar até Deus. Mas Deus, em sua palavra, vai nos dizer que essa luz se revela através do seu Filho Jesus Cristo diante do povo. Deus, Ele se revela através do seu Filho Jesus Cristo e a sua palavra. Se quisermos conhecer Deus, se quisermos saber a vontade de Deus, o que Deus pensa e requer de cada um de nós, basta o homem olhar para Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Jesus Cristo é a luz. É a luz. E nele não tem treva alguma. Podemos ver no Evangelho de Jesus Cristo, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Adiante. Deus é luz, e não há trevas alguma nele. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, somos mentirosos. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Se o homem disser que tem comunhão com Deus, mas anda no pecado, ou seja, anda nas trevas, não abandonou uma vida de pecado, a Bíblia nos diz que somos mentirosos. Deus é luz, ou seja, Deus é a luz que ilumina a vida espiritual do homem, do pecador perdido, que outrora anda nas trevas. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é a luz para o pecador perdido. Em Jesus, o homem chega ao conhecimento de Deus. O homem chega ao conhecimento que necessita do perdão dos seus pecados para se chegar até Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Mas é preciso um homem se atentar para as palavras de Deus.
Quando Deus olha para o pecador perdido, primeiramente Ele requer uma coisa: a fé. A fé em seu Filho Jesus Cristo. Porque a fé, pela graça de Deus, o homem crendo que o homem é salvo. É preciso a fé quando o homem chega ao conhecimento, reconhecendo através do arrependimento que ele necessita do perdão dos seus pecados. O homem crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o homem é salvo. O homem sendo salvo, ele crendo na sua palavra, ele crendo nessa luz que começa a iluminar o seu caminho que está em trevas, o homem é liberto. O homem, quando ele crê através do arrependimento, pela fé, o homem tem um perdão dos seus pecados, porque reconhece que necessita da graça de Deus para ter os seus pecados apagados diante de Deus. Amém. Deus, Ele requer de cada um de nós, primeiramente a fé em seu Filho, a fé em Jesus Cristo, a fé que salva, porque a fé que salva é uma fé obediente. O homem crê quando se arrepende, porque o Evangelho de Jesus Cristo é arrependei-vos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus para libertar e salvar o pecador perdido. Mas muitos, nos dias de hoje, creem em muitas coisas, creem nas falácias dos homens, creem nos religiosos dos últimos dias, que enganam o povo, passando um evangelho barato, um evangelho que não transforma as vidas, um evangelho distorcido, um evangelho que não salva, muito menos liberta. Porque a graça de Deus não existe nesse evangelho. A luz de Deus, ela não está nesse evangelho barato, nesse evangelho humanista que vemos no nosso meio nos dias de hoje. O evangelho que comercializa a palavra de Deus, o evangelho que banaliza a palavra de Deus, o evangelho que pega as pessoas e faz as pessoas de reféns, virando um comércio como se fosse da fé. Esse evangelho é um evangelho barato que vemos pregado nos últimos dias aqui nos templos, na maioria dos templos de Americana, nas redes sociais. Vemos um evangelho barato que faz as pessoas de comércio
prendem as pessoas numa gaiola, se tornam as pessoas religiosas e acham que estão servindo a Deus. Mas o evangelho que salva é o evangelho do arrependimento. O evangelho do arrependimento é o evangelho que liberta, salva e transforma as vidas que se chegam a Ele. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Deus, Ele se revela na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Deus, Ele não se revela em nenhuma religião. Deus, Ele não se revela em uma religião. Quando Deus, Ele olha para a humanidade, Ele espera ver o pecador perdido, a fé em seu Filho, Jesus Cristo. Deus, Ele não se revela fora de Jesus Cristo. Quem tenta revelar Deus fora de Jesus Cristo são os religiosos, são os que comercializam a palavra de Deus. É a religião que comercializa a palavra de Deus. Mas Deus, Ele não prega a religião. Deus, Ele não ensina ninguém a seguir uma religião para ser salvo. Mas sim, Deus, Ele pede, Ele requer que o pecador perdido chegue até Ele pela fé em seu Filho, Jesus Cristo. É o único que salva. Porque Ele é a luz desse mundo. A religião não pode salvar o homem. Homem nenhum pode salvar o pecador perdido. Mas quando o homem se volta para essa luz, que é Jesus Cristo, o homem tem um encontro com Jesus Cristo pela fé, se arrependendo, tem o perdão dos seus pecados. O homem tem o perdão dos seus pecados quando ele se arrepende. O homem é perdoado. E diz a palavra de Deus que o homem, quando é perdoado por Deus através do Filho Jesus Cristo, imediatamente o homem é justificado diante de Deus. O homem passa a ser justificado da culpa que outrora o pecado tem colocado em cima dele. Quem mais pode perdoar pecados em nosso meio? Fora de Jesus, Filho de Deus. Religião nenhuma perdoa pecados, religião nenhuma salva, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele nos ensina a seguir um só caminho. Não é religião, não é templo, não é placa, não é denominação, nada disso para ser salvo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Ele é a luz desse mundo. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade que os homens não conhecem. Eu sou a vida. Jesus Cristo também é a vida. É a vida espiritual com Deus. Através de Jesus Cristo, o homem se arrependendo, o homem passa da morte espiritual para a vida espiritual com Deus.
Aí o homem sim vai ter vida, porque essa vida vai fluir de Jesus Cristo, que é a videira. Enquanto o homem permanecer ligados em Deus através de Cristo, pelo Espírito Santo, será alimentado pela videira verdadeira, não pela falsa. Jesus Cristo é a luz em meio às trevas. Jesus Cristo também é a porta. É a porta estreita e o caminho apertado. Jesus Cristo não é a porta larga. Por Jesus Cristo, o homem não consegue entrar com a bagagem do seu pecado. O homem tem que abandonar o seu pecado para ter uma vida com Deus. O que vai valer um homem ganhar o mundo inteiro? O que vai valer um homem ser bem notado nessa terra? Ter várias conquistas? O homem ser aplaudido? O homem viver aqui uma vida de glória e perder a sua alma? Que vantagem terá? Vantagem nenhuma. O homem não tem vantagem nenhuma ao partir dessa terra, sem a luz, sem Jesus Cristo. O que vai valer o homem ganhar o mundo inteiro, assim como disse Jesus, e perder a sua alma? De nada vai valer. De nada vai valer o homem viver enquanto aqui nessa terra uma vida carnal e não se render à luz, não se render a Jesus Cristo, o Filho de Deus. De nada vai valer. De nada vai valer o homem ser bem notado nessa terra, o homem fazer e desfazer, o homem ser importante, mas no fim da sua vida perder a sua alma. É necessário ter uma vida espiritual, é necessário se aproximar da luz que está ainda no nosso meio. Jesus Cristo, essa luz, quando o homem se arrepende e chega até Deus arrependido, crendo na sua palavra, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o homem crê e se arrepende e deixa a sua vida de pecado para trás e começa uma nova vida, uma vida no Espírito, abandonando o pecado que outrora dominava a sua vida e passar a viver uma vida de prática e obediência na sua palavra. De que vai valer o homem ser nessa terra alguém bem notado? Por mais que o homem conquiste e seja o que for nessa terra, de que vai valer se partir daqui fechando os olhos sem Jesus Cristo? De que vai valer? Aonde vai parar a sua alma? Aonde vai parar a sua alma quando nós dermos o último suspiro de vida, o último fôlego de vida? Aonde vai parar a sua alma? Aonde? Qual a garantia? Qual a garantia que temos de que estamos no caminho certo? De que verdadeiramente estamos na luz, não nas trevas? Qual é a garantia?
se não executarmos, se não praticarmos, se atentarmos para meditar na palavra de Deus. Qual a garantia? Qual a garantia? Qual a garantia de eu ganhar muitas coisas nessa terra e no final dos meus dias eu partir daqui numa vida sem Cristo, sem se render ao senhorio do Senhor Jesus? Aonde estará a minha alma? Aonde a minha alma irá parar? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Jesus Cristo, Ele é a luz deste mundo. A luz que esse mundo não conhece, a luz que esse mundo rejeita de alguma forma. Jesus Cristo é o único que pode perdoar o pecador perdido e dar a salvação para a sua alma. Jesus Cristo, Ele é a paz com Deus, porque o homem, enquanto ele não se rende ao senhorio de Cristo, o homem não tem paz com Deus. O homem está como virado as costas para Deus. Enquanto o homem não se render, se arrepender de uma vida de pecado e decidir dentro de si, no seu entendimento, abandonar uma vida de pecado, deixar tudo aquilo, deixar os embaraços para trás, para ter uma vida com Deus. De nada vai valer o homem ganhar muitas coisas nessa terra e no final dos dias perder a sua alma. Somente através de Jesus Cristo, essa luz que está no nosso meio, através do Espírito Santo de Deus, quando nós se arrependemos e cremos em Sua palavra, podemos ter os pecados perdoados por Deus. O homem se arrepende crendo, o homem tem o perdão dos seus pecados. O homem não é preciso fazer ritual para ter o perdão dos seus pecados. Não é preciso o homem fazer sacrifícios, como a Bíblia diz, sacrifícios de tolos, para ter o perdão dos seus pecados. Não é preciso o homem fazer sacrifícios para ser salvo. Nada disso é preciso. Não é preciso o homem andar com amuletos para ter uma vida com Deus. Não é preciso o homem andar com amuletos para ter o perdão dos seus pecados. Mas é somente o homem se atentar. Quando Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir. E nessa noite tem muitos ouvindo da palavra de Deus, ouvindo dessa luz que está nesse mundo até então. O homem está ouvindo, porque a fé vem por ouvir, e muitos estão ouvindo. E ouvir pela palavra de Deus. Jesus é a luz que bate na porta do seu entendimento, como a igreja de Laodiceia. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, Jesus vai nos dizer
trazer ao nosso conhecimento sobre a igreja de Laodiceia. Muitos, ou se não a maioria, dizia que era a igreja de Deus, mas tinha deixado Jesus para fora não do templo, mas para fora do seu entendimento. Jesus estava para fora. E nos dias de hoje, Jesus está para fora do entendimento de muitos que dizem ser igreja. Igrejas são pessoas. Deus tem que fazer morada dentro de nós, dentro de mim, dentro de vós. Isso é igreja. Igreja não é quatro paredes. Igrejas são pessoas. Jesus se encontrava fora. A luz se encontrava fora daquela igreja de Laodiceia. Muitas das vezes achamos que Deus está aprovando tudo na nossa conduta. Muitas das vezes achamos que Deus está de acordo com as nossas atitudes. Muitas das vezes fazemos coisas que desagradam a Deus e achamos que Deus está aprovando tudo, quando então Jesus, a luz em meio às trevas, se encontra para fora do nosso coração, ou seja, do nosso entendimento. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Mas ainda temos aqui nessa terra homens que pregam a verdade genuína, não o que muitos querem ouvir. Porque a palavra da verdade, ela chama ao arrependimento. Ela chama o homem a abandonar o pecado. A palavra do arrependimento, ela vai de encontro à vontade do homem. Ela vai de encontro aos desejos naturais do homem. Mas a palavra falsificada pelo profeta, pelos religiosos, ela agrada a muitos. E é isso que vemos nos nossos dias. Muitas pessoas procurando doutores, aqueles que dizem ministros, aqueles que dizem pastores, ungidos pelo homem, nunca por Deus, pregando o que querem ouvir, porque não temem a Deus, não pregam a verdade, pregam um evangelho falsificado, um evangelho que o apóstolo Paulo confrontou em muitas das suas cartas. Um Jesus diferente, um outro Jesus, um outro evangelho. Mas a palavra genuína, a palavra da verdade, ela chama o pecador perdido ao arrependimento. Porque o evangelho de Jesus Cristo é arrependam-se. Arrependam-se e se convertam ao Senhor. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Deus é luz. E essa luz,
ela entra na vida do homem, ela entra na vida do pecador perdido quando nós decidimos abandonar os pecados, abandonar uma vida de pecado e pegar uma vida com Deus. Jesus Cristo é a luz em meio às trevas, porque assim como diz a palavra, se dissermos que não temos pecado e andarmos nas trevas, mentimos. Ou seja, se o homem ele diz que serve a Deus, mas não se atenta ao manual, às escrituras que ensinam que o homem ele tem que se arrepender e se converter ao Senhor Jesus para ter os pecados perdoados, o homem se engana. Se não for através de Jesus, somente através de Jesus, o homem pode chegar até Deus. Porque Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém irá até Deus com os pecados apagados, justificado diante de Deus, sem o Filho. Uma vida sem Jesus Cristo é uma vida em meio às trevas, em meio ao pecado. E o pecado, como diz a Bíblia, ele gera morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que nós vamos ganhar no final de uma vida, ao fechar os olhos, se vivermos uma vida longe de Deus, receberemos o salário do pecado, ou seja, a morte espiritual. Por isso que Deus, através da sua graça maravilhosa, manifestou o seu Filho Jesus Cristo, para que fôssemos libertos da prisão do pecado, para ter vida com Deus, para ter a salvação. O salário do pecado é a morte, mas uma vida com Cristo é uma vida com Deus. Se não for através da luz que é Jesus Cristo, que ainda se encontra no nosso meio através do Espírito Santo de Deus, não conseguiremos ter o perdão dos nossos pecados. O homem pode fazer o que quiser, pode consultar o que quiser, pois nada pode salvar a alma do homem se não for através de Jesus. O homem pode te prometer algo, pode dizer que é desse jeito, é daquele jeito, mas se não for do jeito que a palavra diz, só encontraremos perdição no final de uma vida. Mas se o homem se atentar
para a palavra de Deus, para essa luz que está no nosso meio, o homem terá vida espiritual com Deus. Porque o homem, quando se atenta para a palavra de Deus, a palavra de Deus é libertadora. Ela traz libertação ao entendimento do homem. Jesus Cristo diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Recebo a palavra, mas só que não é com a inspiração, mas sim com razão. Dizem muito que a igreja não é um comércio. Então vamos colocar uma parte de espiritualidade. Posso usar a palavra no microfone se você não deixar? Estou pregando a mensagem aqui. Pode falar para mim. Ele fala de uma parte de espiritualidade. Então, o homem pode ter espiritualidade. Sim. Com uma parte de um fundamento, quando fala de provérbios, trabalhos, ele fala que faz 6, observar. Então, observa. O pessoal está alimentando e faz o convite, pessoalmente, é mais bonito. Você vem por ouvir, né, filho? Te amo. Te amo. Amém. Trabalho, carregar o fardo que ela consegue carregar até ele, por exemplo. Então eu vou carregar o que ela consegue. A fé vem por ouvir. Eu vou ouvir mais perto da boca. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Deus é luz. E essa luz, ela se encontra ainda no nosso meio, através do Espírito Santo de Deus. Quando o homem se atenta, crendo nessa verdade, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se arrependendo, o homem tem um perdão dos seus pecados, o homem devidamente perdoado diante de Deus. E esse perdão só encontraremos em Jesus Cristo. Só Ele pode perdoar a mim e a vós. Só Jesus Cristo pode perdoar o pecador perdido e ninguém mais. Somente Jesus. Fora de Jesus Cristo é somente trevas. Homem nenhum pode perdoar pecados. A religião não pode perdoar pecados. De nada vai valer a sua religião. Mas se você se render a Jesus Cristo, o único que pode perdoar pecados e trazer salvação, o homem se torna justificado diante de Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Após a morte, diz a Bíblia, segue-se a juízo. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, ou seja, a morte física. Morte física. Depois o homem fica aguardando quanto ao juízo de Deus. Mas Deus é luz, Jesus Cristo é a luz desse mundo. Em Jesus não cairemos em perdição eterna. Em Jesus não andaremos nas trevas. O único que pode nos levar em segurança e paz diante de Deus é somente Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
é a luz que perdoa os pecados do homem, que liga o homem até Deus. Fora de Jesus Cristo, ao final de uma vida, fechando os olhos, é só perdição eterna. Pois a morte segue seu juízo. Ao fim de uma vida, de nada vai valer eu ter ganhado muitas coisas nessa terra e não ser atentado ao que falava, ao que chamava a mim ao arrependimento. De nada vai valer. O que vai valer é após a morte, essa passagem até então que nós temos nessa vida. Mas ao fechar de olhos não termina aqui. A vida espiritual do homem, ela não termina quando fechamos os olhos. A nossa alma é um ser que viverá eternamente, ou seja, viverá com Deus, ou viverá ao final em perdição eterna. Mas Jesus Cristo, essa luz que se encontra no nosso meio, através do Espírito Santo de Deus, Ele traz vida, Ele traz vida com Deus. Após a morte segue o seu juízo, e se o homem terminar as suas oportunidades e fechar os olhos, sem se render, sem chegar ao arrependimento, aonde parará a sua alma? Aonde? Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados, nos salvar e levar em segurança numa vida espiritual com Deus. É somente crer. Não precisa fazer sacrifícios, como a Bíblia diz, sacrifício de tolos. Não precisa nada disso. Não precisa de amuletos que a religião ensina o homem a fazer, a seguir. Não precisa nada disso. É somente crer. Crer nas palavras de Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o único que pode nos tirar em segurança e nos colocar numa posição espiritual, justificado da culpa, do pecado, junto a Deus. Aonde parará a alma do homem? Se hoje, aonde parará a nossa alma? Se hoje eu e vós fechar os olhos, aonde estará a nossa alma? Aonde? É verdade que temos o livre-arbítrio, mas naquele dia Jesus Cristo será o juiz. Jesus Cristo não terá o culpado por inocente, e não terá o inocente por culpado. Aonde parará a nossa alma? Se Deus requerer a senha da nossa vida no dia de hoje, nessa noite, aonde parará a nossa alma? Aonde? Aonde parará?
Me recordo do mendigo Lázaro, Jesus contando essa parábola do mendigo Lázaro e o homem rico, o homem insensato, o homem que tinha vivido nessa terra uma vida de glória, um homem que foi nessa terra importante, um homem que tinha dinheiro para comprar tudo, para fazer tudo, para frequentar os melhores lugares, as melhores roupas. Mas Jesus ensina nessa parábola que o mendigo Lázaro fechou os olhos e os anjos de Deus veio buscar a sua alma. Mas Jesus diz que aquele homem rico, ele não se atentou para a palavra de Deus, ele não se atentou para a luz desse mundo. O homem fechou os olhos, e quando esse homem abriu os olhos da sua alma, ela se encontrava no Hades, ela se encontrava no lago de fogo, ela se encontrava no inferno. É a palavra de Deus. A palavra de Deus vai de encontro, vai na contramão, ela confronta a nossa vida de pecado, ela confronta o nosso eu, o nosso ego, ela confronta a nossa soberba, ela confronta os religiosos, ela confronta a religião. Mas uma coisa é certa, essa palavra ela liberta, ela salva, ela transforma o homem de dentro para fora, porque essa palavra é a luz, é a verdadeira luz do Evangelho de Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus Cristo é a luz desse mundo. Através de Jesus Cristo nós temos a verdade. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Jesus Cristo, Ele é a vida. Ele é a vida espiritual com Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Jesus Cristo é o único que pode nos levar em segurança e paz com Deus. Após a morte segue seu juízo. Não podemos ficar apoiando nas religiões. Temos que se apoiar na palavra de Deus. Verdadeiramente temos que se apoiar no caminho que requer Deus. Pois Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Caminha Jesus, caminha é a sua palavra. Quem crê nas minhas palavras, verdadeiramente sereis livres. Quem entra por essa porta que é Jesus, será salvo. Pois a morte segue seu juízo. Segue seu juízo. Depois que fechar os olhos, de nada vai valer alguém dizer: ah, eu fui isso, eu fui aquilo. Quando fechar os olhos, acabou. Não se pode mais nada. Não pode mudar os desígnios de Deus.
Temos que fazer a escolha, mas essa escolha é em vida. Enquanto temos vida, temos fôlego de vida. Temos que fazer a escolha pelo nosso livre-arbítrio, porque Deus deu uma medida de graça ao entendimento do homem. Amém? Porque é o seguinte, Ele está lá, ele está falando lá. Eu conversei com ele. eu tenho que inverter o lugar. Estou pregando para cá. Então, mas se você chegar lá, eu estou ali escutando ali, chega lá, mistura. Não é só acostumado a pregar assim. Sim, mas então, mas aí fica, vocês misturam coisas. Não pode ser muito alto, porque é muito alto eu trabalho nele. Então, mas aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que ficar no canto lá e ele ficar no canto aqui, porque aí não se mistura. Eu sou obreiro aqui da eu faço esse trabalho há 30 anos nas praças aí. Você conhece o pastor Zico? Já ouviu falar do pastor Zico? Tem som, tem caminhão, tem tudo. Mas todo terceiro sábado do mês, nós estamos lá na praça. Ele vai fazendo fora, mas tem equipe, entendeu? Mas então, tem que se ter mesmo, entendeu? Mas ele está falando no megafone, né? Não, o seu tá muito bonito. Deus abençoe. Mas dá certo, tá? Mas dá certo. Tá certo. O Espírito Santo vai trabalhando. A hora que eu não estava aqui, aí ele chegou aqui, né? Mas, louvado seja Deus, né? Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Após a morte, segue seu juízo. Segue seu juízo. O homem ele fica aguardando quanto ao juízo de Deus. Mas uma coisa é certa: aqueles que morrem em Cristo, aqueles que decidem aqui em vida, ao fechar de olhos numa vida com Cristo, ele vai se encontrar junto de Deus após a morte. Mas para aqueles que viveram nas trevas do pecado, para aqueles que rejeitaram a luz que estava nesse mundo, eles ficarão aguardando em sono profundo quanto ao dia do juízo. O dia do juízo chegará para aqueles que viveram nas trevas, e Jesus Cristo será aquele que estará sentado no grande trono branco como juiz, diante daqueles que rejeitaram sua palavra. Hoje nós temos tempo, temos todo o tempo para decidir se queremos, se não queremos, pelo nosso livre-arbítrio que Deus deu. Pecador perdido tem dentro de si, no seu entendimento, que Deus existe, que Deus existe, que Deus criou todas as coisas. Não tem como ele dizer que não ouviu, não sabia. Naquele dia, Deus trará ao entendimento das pessoas. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, julgará aqueles que negligenciaram, aqueles que rejeitaram, aqueles que zombaram, aqueles que não quiseram a luz, que hoje muitos estão pregando,
Aqueles que viveram e partiram daqui sem a luz, sem o Espírito Santo de Deus, sem se render ao senhorio de Cristo, Deus dará ao entendimento todas as coisas. Mas temos a oportunidade, como nessa noite, de fazer a melhor escolha. É somente crer, porque a fé vem por ouvir, e é preciso nós exercermos a fé que Deus olha para o pecador perdido e requer a fé em seu Filho. É preciso a fé, você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que somente Ele perdoa pecado, que você precisa também dessa salvação, que você também precisa ter os pecados perdoados por Deus, para ter paz com Deus, para ter uma vida espiritual com Deus. É preciso crer, se arrependendo, decidindo dentro de si abandonar uma vida que não glorifica a Deus, uma vida que não louva a Deus, uma vida que não dá fruto para Deus, e ser transformado pelo poder do Evangelho, pela essa luz que através do Espírito Santo de Deus muda o homem de dentro para fora. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Após a morte segue-se a juízo. Após o homem fechar de olhos, de nada vai adiantar alguém fazer oração, alguém fazer reza, fazer missa, de nada vai adiantar. A decisão é em vida, é a palavra de Deus, é a palavra genuína, é a verdade que está sendo pregada, não é as heresias que as religiões pregam. Não adianta acender vela, fazer missa de sétimo dia, após a morte, segue-se a juízo, os destinos são selados quando o homem fecha os olhos. De nada pode fazer alguém após o homem fechar os olhos. Os destinos são selados, e isso é para todos, sem exceção nenhuma. Todos. Mas temos a oportunidade de ainda dar fruto para Deus, de ainda viver uma vida que louva a Deus através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas indiferenças que o homem coloca diante de nós. Ter uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus, de dentro para fora, não de fora para dentro. É isso que vemos nos últimos dias. Após a morte, segue-se juízo. Não existe purgatório após a morte, isso é conversa da religião. Após a morte, ninguém vai encarnar em outro corpo, como assim diz a religião. Isso é demônio. Palavra genuína, não é evangelho modificado. Palavra de Deus. Não existe purgatório, não existe reencarnação. O homem entrar em outro corpo, evoluir, isso é conversa de demônios. Não precisa pagar nada, não precisa pagar voto, não precisa pagar dinheiro, é de graça. Porque Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes.
Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Somente Jesus, o único, Se não for por Jesus, é trevas. É trevas. Jesus, a luz do mundo. A luz que salva. A luz que perdoa pecados. A luz que liberta. A luz que transforma. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor.